maravilhosa, tá? Fica a dica para vocês quando forem apresentar seminário, que ele já tem um cronômetrozinho que ele não deixa você falar mais. Enfim, Que visualização é essa? menina, lá quando tu vai colocar para apresentar, tu não coloca para apresentar, tu coloca na setinha. Aí na setinha tem lá, visualização do apresentador. Aí clica lá e é show. Fica a dica já. Arrasou, obrigada. Então, eu sei que a semiologia, eu vou já passar aqui para vocês verem. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a anamnese, certo? Eu sei que a anamnese assim, é um saco para quem começa, quando a gente começa fazendo o P4. Tipo, é um monte de coisa para perguntar, quando nasceu o primeiro dente, etc. Enfim, eu não vou focar nisso exatamente. Hoje eu vou, tipo, óbvio, eu vou falar os passos da anamnese, mas eu vou tentar focar no que vocês vão usar nas práticas do ambulatório e na vida de vocês também, né? Então, a anamnese ela vai começar com a identificação. E muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu tenho que perguntar tudo de identificação, até a religião do paciente. Eu lembro que eu não sei se vocês ficaram com o Luiz Vitor, mas ele é bem exigente, ele não deixa você esquecer nada. Então, se você esquecer, tipo, de colocar a religião, ele tirava ponto, sabe? Eu lembro disso, quando eu estava pagando o sênior. Mas é importante, né? Eu coloquei algumas coisinhas aí para vocês verem sobre a. Vocês não estão vendo meu mouse, não, né? Agora tá. Pronto. Eu coloquei algumas anotações sobre o porquê que é importante a gente anotar tudo na identificação, né? Então, quando vocês estiverem lá no ambulatório, na vida de vocês, sempre anotar o nome do paciente, o sexo, porque assim, o gênero assim, biológico, né, das pessoas vai influenciar nas, nas, nas doenças. Tipo, algumas doenças vão ser mais comuns nos homens, outras nas mulheres. Então, é sempre importante anotar. Obviamente vai ter no prontuário, né? Mas anota, vai que é o nome tipo, o nome que dá para duas pessoas, para os dois sexos, enfim. A idade, porque, por exemplo, a partir de 45 anos, você vai começar um rastreamento para colonoscopia, então você já. Na verdade, é oficialmente a partir dos 50, mas lá no ambulatório, 45 anos, Marília, ela sempre faz a, a recomendação, né, de fazer uma colonoscopia. Anotar a raça, você pode perguntar ao paciente qual é a raça dele. Também se ele é solteiro, casado, né, o estado civil, porque, em geral, um paciente que ele é casado, ele vai ter mais apoio da família, etc., do que se ele for sozinho, né? A profissão também tem relação muito com as doenças que ele vai exercer. Eu lembro que que ele vai ter, né? Que no ambulatório chegou um paciente que ele estava com varizes esofágicas, né? Então ele tinha muita hemorragia digestiva alta, tipo, ele sangrava. Só que ele era pedreiro, então ele fazia muito esforço, ele não podia fazer muito esforço. Então também é importante que a gente saiba qual a profissão do paciente, porque isso também vai influenciar no diagnóstico e no tratamento. A questão da religião também, né? Aqui, no caso, eu coloquei testemunho de Jeová, lembrar que essas pessoas não fazem transfusão de sangue. Os lugares de onde eles vêm, como, por exemplo, alguns lugares eles vão ser endêmicos para certas doenças. Já vi lá no ambulatório a professora pedir sorologia para Chagas, porque, tipo, pela história, né, tinha toda uma possibilidade de ser Chagas. E também de onde ele vem, né? Porque assim, se o paciente vem lá do final do interior, você não vai remarcar uma consulta para de tarde. Geralmente o pessoal que vem do interior, ele quer a consulta de manhã, porque é quando o ônibus da prefeitura vai buscar e etc, enfim. Então, anotem, vocês têm que botar isso sempre. Quando for uma consulta de primeira vez, né? Às vezes é retorno, não precisa mais. Eu vou mostrar para vocês o exemplo de como vocês vão anotar no prontuário. Quanto à queixa principal, a gente vai dividir em dois, né? Tem o paciente do retorno e o paciente de primeira vez, que é aquele paciente que vem regular. Uma coisa, eu não sei se vocês já começaram a ter prática do MH, então é diferente. Um paciente que está lá na unidade de saúde, ele vai chegar lá para você com sintoma. Então, ele não vai chegar com o diagnóstico. É diferente do paciente que você atende no H1, porque o paciente do H1 ele já tem um diagnóstico, porque ele já vem regulado com a desconfiança da atenção primária do que é que ele tem. Então, você vai perguntar a queixa principal dele, ele não vai falar o sintoma. Ele vai fazer, não, eu tenho úlcera, não, eu tenho refluxo. Tá, mas qual é o seu sintoma? Como começou? Então, quando vocês forem fazer a pergunta da anamnese, sempre perguntar para o sintoma. Outra coisa, muitas vezes o paciente ele é de retorno. E um paciente de retorno, muitas vezes ele, tipo, não tem nenhuma queixa.
ele vai chegar e vai dizer, não, eu vim trazer exame. Então, você não precisa anotar a queixa principal. Você fala, não, o paciente veio trazendo exames, mas nesses últimos, desde a última consulta, não notou alterações na sua doença de base, etc. Enfim, você vai colocando. E lembrar de sempre anotar quando começou, né? Não quando começou a doença, porque às vezes o paciente fala, não, eu tenho refluxo há 3 anos, mas o sintoma dele não começou há 3 anos, começou antes disso. Então, aí você anota quando começou esse sintoma pela primeira vez, e sempre o sintoma, não a doença. E a história da doença atual, né? Então, sempre perguntar quando e como começou, e é algo que é muito comum lá no ambulatório, é caso de dor epigástrica. Então, sempre perguntar qual a localização, se irradia para algum lugar. Que, por exemplo, às vezes há uma dor que irradia para as costas, você pode pensar mais em úlcera. Às vezes, se uma dor em faixa, a gente pensa mais em uma pancreatite. O caráter dessa dor, essa dor é empontada, em queimação. Já peguei paciente, o paciente fala, não, eu tô com uma queimação. Aí eu ia passar a história para Marília, e eu dizia, não, Marília, ele tá com uma dor epigástrica. E ele me interrompia e dizia, não é dor, é queimação. Só que queimação é um tipo de dor. Às vezes o paciente não entende isso, mas é um tipo de dor também. A intensidade, perguntar de 0 a 10, qual a sua intensidade, se piorou desde que começou, se você viu que ela ficou mais intensa ou não. Qual a duração, né? Ela dura o dia todo ou ela tem alguns momentos do dia? Tipo, você acorda com dor epigástrica, aí você já pensa em úlcera, que é o clocking, né? Fator de melhora, de piora? Não, melhora quando eu como, ou melhora quando eu fico em jejum, para diferenciar a úlcera abdominal da gástrica. Mas assim, muitas vezes só diferencia mesmo com a endoscopia. Os sintomas associados, tipo, eu tenho empachamento também, tenho náusea e vômito junto com essa dor. E a evolução, como ela veio evoluindo, se ela veio piorando, se ela veio do mesmo jeito desde que começou. E uma outra coisa é, diferente do paciente que a gente atende na USF, então aquele paciente está vindo de primeira vez ali. Então ele só vai dizer, não, eu estou com esse sintoma desde tal período. É diferente do paciente do HU, porque geralmente o paciente do HU, ele passou por diversos lugares, diversos serviços, antes de chegar ali. Aí quando chega um paciente assim no ambulatório, você diz, eu sou estudante, vou lhe atender agora, mas eu não sei da sua história, eu não sei por onde você passou, então preciso que você me conte exatamente por quais lugares você passou para chegar até aqui. E aí você meio que tem que ir conduzindo a consulta. Eu lembro que no MH a gente aprende, não tenta, não deixa, não interrompa o paciente e tal, mas muitas vezes a gente precisa interromper e fazer com que aquele paciente, ele meio que vá se orientando na história, porque senão você vai fazer uma consulta ali e vai durar 5 horas. Então tem que saber direcionar direitinho, tem que ter um certo jeitinho. Aí você vai perguntando por onde ele passou, às vezes ele, sentiu essa dor muito forte, você foi para a UPA, não foi? Porque às vezes ela até esquece disso, entendeu? Aí você pergunta, e lembrar também se ele tentou tratar a doença, quais os exames que ele fez, anotar tudo direitinho na HDA. Aí eu coloquei uns casos especiais, que é tipo o que mais aparece no ambulatório, né? Que são casos de diarreia e constipação também, dispepsia, né? Tipo, dor epigástrica e a pirose, né? Do refluxo, e queixas hepáticas ou biliares. Esse caso da queixa hepática ou biliar é muito raro de aparecer no ambulatório, porque já tem um ambulatório de hepato. E vocês não vão para ele, vocês vão para o ambulatório de gastro. Então, assim, às vezes vem um paciente que está regulado errado, às vezes é um paciente que tem uma doença gástrica, mas por um acaso está com algum sintoma hepático. Aparece, de vez em quando. Mas no geral, não. Mas aí eu coloquei aqui para a gente lembrar de algumas coisas que tem que perguntar. Então, sempre que vem um paciente com diarreia, isso Marília exige muito que vocês anotem. Sempre diferenciar essa diarreia, ela é alta ou ela é baixa. Então, o que é uma diarreia alta? A diarreia alta, ela vem com uma frequência menor e um volume maior. A consistência pode vir com. Aí, sim, aí, lá no ambulatório a gente também tem uma escala, que é a escala de Bristol, que ela vai de 1 a 7. E essa escala, ela vai, tipo, desde o cocôzinho de cabritinho lá, que é o 1, e o 7, que é só líquido. E aí vocês mostram para o paciente, eu sei que às vezes parece até constrangedor, mas mostra e pede para o paciente anotar. E na história da doença atual já anota, não, vem evoluindo com essas fezes, Bristol 7, Bristol 6, sempre anota isso, porque isso é importante. Presença de volume o volume, se ele é mais alto, a gente pensa em uma diarreia, se ele é maior, uma diarreia alta, se é um volume menor, uma diarreia baixa. Se tem muco, sangue ou pus, é uma diarreia baixa. Se tem resto de alimento, a gente pode pensar na síndrome desabsortiva, em geral é também diarreia alta.
Gordura também, diarreia alta, coloração, minhas fezes estão vindo mais amarelada, então tem gordura nas fezes. Se tem tenesmo, se tem urgência fecal, que é mais de diarreia baixa, se tem relação com o jejum, para a gente diferenciar se essa diarreia é osmótica, porque se for osmótica, ela vai cessar com jejum, se for secretória ou inflamatória, já não cessa, e outros sintomas que vêm associados. Dispepsia e DRGE, tipo, eu coloquei aqui também, mas só para não me prolongar muito, basicamente vocês têm que sempre estar com sinais de alarme, assim, na ponta da língua. E sempre pergunta para o paciente, porque na presença de qualquer sinal de alarme, você indica endoscopia, já faz endoscopia. No geral, para a conduta da dispepsia, a professora ela costuma passar endoscopia, dependendo do caso, sem sinal de alarme, porque a gente esqueci. Não, ela passa porque, para investigar H. pylori, né? Porque, assim, na atenção primária, em geral, a gente, tipo, vai tratando, sabe? Quando chega no HU, ela já pede logo endoscopia, porque lá você faz o teste da urease para testar H. pylori. A não ser que seja uma prima infecção, aí você pode fazer um antígeno fecal. Mas, enfim, eu tô falando um monte de coisa, mas depois a gente vai ter monitoria sobre isso direitinho. Mas o refluxo é algo que dá para você tratar sem endoscopia. Então, exclui sintoma de alarme, e pronto, e anota tudo direitinho na anamnese. E aí, se não tiver, não precisa de endoscopia, dá para tratar de boas. Queijo hepático biliar, sempre pergunta por icterícia, por alteração nas fezes, se está coçando, se tem alteração na urina também, que pode dar, uso de drogas, uso de álcool. Você pode colocar na história, mas assim, na verdade, eu não coloco na história, né? Eu coloco mais nos antecedentes. E aí, interrogatório sistemático. Eu coloquei aqui os outros, né? Tem que perguntar pelos outros sistemas. Tipo, o geral, tipo, tá em bom estado geral, tá cianótico, anictérico, hidratado. Beleza, você começa sempre assim. E depois você passa por digestório. E nos outros sistemas, você vai perguntando assim, alguma alteração no pulmão, alguma alteração no fígado, ou, sei lá, alguma alteração na pele que você notou. Procura, assim, perguntar um ou outro sintoma. Não precisa estar muito noiado com essas coisas, não, sabe? Mas o aparelho digestório tem que perguntar direitinho cada coisa. Aí o que eu faço? Eu penso na pessoa como um tubo digestório, né? Penso lá naquele tubo. Aí eu vou de parte por parte. Tipo assim, eu começo pela boca. Então, o que é que tem na boca? Pode ter afta, pode ter excesso de saliva, o paciente pode estar com mau hálito. Aí vem dificuldade em engolir, dor ao engolir. Comida pode voltar, pode vir com sangue, pode ter vômito. Aí depois eu passo para o esôfago. Aí eu pergunto por pirose e por soluço. Depois eu venho para o estômago, aí pergunto por dispepsia, sempre caracterizar se é dispepsia tipo dor ou tipo empachamento. E pergunto por náusea, enfim, também. Fígado, pergunto por se sentiu pele amarelada, e pâncreas. Vocês vão ver também nas aulas de pancreatite, mas assim, se tem uma relação com refeição ou se tem gordura nas fezes. Aí, intestino, tudo aquilo de caracterizar, assim, diarreia, se, como é essas fezes, etc. E depois pro ânus, prurido anal, sangramento anal. Pronto, você vai fazer isso. E aí vai botando, se ele vai negando, coloca tudo. Nega isso, isso e isso. E aí os outros sistemas, assim, não vou me ater muito a eles. Vocês olham no livro, ou nos roteiros que vocês usavam. E os antecedentes. Eu anotei os principais, assim, os pontos principais que a gente perguntar. Tipo, se essa paciente é vacinada para hepatite, por exemplo, se usa preservativo, que é fator de risco, né, para hepatites. Como está o ciclo menstrual, relação sexual, gestações, beleza. Patológico, todas as doenças, vai perguntando. Tipo, às vezes o paciente não lembra, você teve asma e tal, aí você pergunta, entendeu? Porque às vezes o paciente ele nem se toca de falar, porque acha que não é importante. Então você pergunta mesmo a doença que não tem a ver com o aparelho digestório. Antecedentes familiares, muito importante, caso de câncer gástrico na família, então sempre pergunta. E os sociais? Teve contato com o barbeiro, procurar chagas, etc. Mora que tipo de casa, toma banho de rio, essas coisas, isso é importante na gastro, então vocês perguntem também. O saneamento, muitas vezes, acaba passando remédio para protozoário, né, para nematomídeos também, para tratar verme. E, no geral, na Marília pede, assim, que foque muito na questão dos antecedentes patológicos, nos familiares também, e nos hábitos, assim, como é a alimentação dessa pessoa. Aí você não precisa falar, no café da manhã, toma leite, não sei o quê. Não, você pergunta, você quer muita massa? Pronto, a pessoa fala, come massa, você coloca, não, alimentação rica em carboidratos, mas não come gordura, pobre em gordura. Aí você vai anotando, assim, o geral, não precisa anotar cada detalhe. E aqui eu trouxe um exemplo de como seria um prontuário de um paciente de retorno.
Pronto, esse é o de retorno. Vocês vão colocar primeiro a gastroenterologia, né, a especialidade, e coloca sempre a data. E aí, em geral, o paciente ele já tem uma lista de problemas de uma consulta passada. Então, vocês vão reanotar essa lista de problemas que já tinha, olha a última consulta dele, pega essa lista e reescreve todinha. Mesmo que não tenha nada a ver com gasto, anota. Não, tem depressão, tem sedentarismo, beleza. Depois, medicamento em uso. Vocês vão olhar aqueles medicamentos que já estavam na última consulta. Quando o paciente chegar, vocês perguntam: você ainda usa omeprazol? Ainda usa esse aqui? Ainda usa esse? E anota. Aí você fala: não uso mais esse. Aí você não anota. Acrescentou mais um depois disso? Aí anota, se vê acrescentado. E a evolução. Você vai fazendo, o que mudou? O que mudou desde a última consulta? Não, eu vi só outro exame. Aí você anota: não, tá vindo com o exame, piorou um pouco o sintoma e tal. Enfim, isso aqui tá bem resumido, assim, não tá a melhor coisa do mundo, mas é só para exemplificar. E o exame físico, eu coloquei só o exame geral aqui, que isso aqui tem que ter em tudo. Aquela ectoscopia básica. Uma dica: o paciente sempre está em bom estado geral. Para o paciente estar em mau estado geral, ele tem que estar na UTI. Para estar regular, no mínimo, ele tem que estar na UPA, ou internado. Mas para ele estar no ambulatório, ele está em bom estado geral. E anota resultado do exame complementar. Então, vocês sempre pegam o exame complementar do paciente e anota todos os resultados. Tem que ter anotado tudo, mesmo que seja exame de sangue, aquele monte de coisa de hemograma, anota. E no final, a conduta. E esse exame físico, lembra de fazer os outros. No mínimo, faça pelo menos o sistema digestório, o óvulo completo. E faz o respiratório e o cardíaco, assim, pelo menos esses. E pronto, e esse aqui seria um prontuário de primeira vez, sabe? Aí vocês realmente têm uma anamnese completa. É lógico que, tipo, algumas coisas você não vai se ater muito, tipo, ficar perguntando um monte de coisa. Tem quando nasceu o primeiro dente, quando começou a andar, esse tipo de coisa você não vai perguntar. Você pergunta mais direcionado. Mas faz do mesmo jeito, faz o exame físico, coloca resultado do exame complementar, coloca a conduta. O exame físico, eu recomendo que vocês deem uma olhada no exame físico normal, tipo, qual seria a descrição, e vocês meio que vão decorando, memorizando como é, porque aí quando chegar lá, vocês já vão saber desenrolar essa parte. E a observação de sempre anotar essa exame complementar. Eu falo isso porque eu já esqueci de anotar e levei carão de Marília. E é isto. Muito bem, pessoal. Aí agora eu vou dar uma revisada na técnica de exame físico. Eu não sei como é que se vocês tiveram a oportunidade de fazer aula prática na semiologia nesse período. Não sei se vocês estavam só EAD, como é que estão, quanto de experiência vocês têm com fazendo exame físico no paciente. Mas, de qualquer jeito, vocês vão ter oportunidade nesse período, né? Vocês vão ter aulas práticas de fazer tanto exame físico nos pacientes da enfermaria, que vocês já sabem mais ou menos o que esperar, quanto fazer um exame físico nos pacientes de ambulatório com Marília, igual o Luiz está falando aí, onde vocês vão ter que explorar um pouquinho mais. Fala aí, pouquíssima experiência, né? Imagina, vocês não devem ter tido muita prática. Mas vai ser bom que vocês vão poder ter agora. Aí eu vou dar uma revisada na parte de exame físico de abdômen, né, mais voltado para a parte de gastro mesmo, né, porque a gente sabe que tem a parte de urinário, mas lembrar também que a gente pode ter sinais em outras partes do corpo, outros sintomas que são de interesse da gastro, né, como a gente sabe, uma icterícia, um edema de membros inferiores. Tem até, por exemplo, uma doença que vocês vão aprender nesse MIV, que é doença celíaca, que um dos sinais certos dela é uma dermatite. É uma dermatite específica dela, que se você vê que tem a pessoa, você sabe que ela tem doença celíaca. Então, sempre é importante a gente ficar atento às outras partes também, certo? Mas aí hoje eu vou revisar as técnicas de exame físico abdominal que são de interesse para gastro. Pode passar aí. Beleza. Primeira coisa que é importante é a gente relembrar a divisão anatômica do abdômen, né? Muitas vezes, para facilitar, a gente faz a divisão mais simples em quadrantes, né? De superior esquerdo, direito, inferior esquerdo, direito. Mas, para ser mais específico, a gente traça duas linhas dividindo nas linhas hemiclaviculares e outras duas linhas, uma passando embaixo do limite inferior do rebordo costal e outra passando no limite superior da espinha ilíaca, e com isso a gente consegue dividir nosso abdômen em 9 regiões, certo? Tendo, respectivamente, aí nos números, né? O hipocôndrio direito, o epigastro, hipocôndrio esquerdo, flanco direito, mesogastro ou região umbilical,
flanco esquerdo, 7, fossa ilíaca direita, hipogastro, fossa ilíaca esquerda. É importante, além da gente saber os nomes, a gente saber o que é esperado de se encontrar naquelas regiões, né? Quando a gente está falando de apêndice, a gente tem que saber que vai estar ali na região inguinal, né? Ou fossa ilíaca direita. Epigastro, o estômago, maior parte no epigastro, certo? Importante a gente estar sabendo bem da anatomia, até para reconhecer quando uma coisa não está no lugar certo dela, como a gente sabe que pode acontecer em algumas patologias. Pode passar aí, Luiz. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer de exame físico é a inspeção, certo? A gente vai inspecionar o abdômen do paciente e aí vai poder falar se ele está normal ou tem alguma alteração na forma, né? Por exemplo, aí no canto inferior direito, a gente tem o abdômen globoso, né? Que é quando a gente tem um aumento no diâmetro póstero anterior, certo? Pode ser por uma ascite, até uma tumoração grande, uma distensão abdominal muito grande, pode ter várias causas. A gente pode ter o abdômen escavado aí, né, no canto superior esquerdo, quando ele fica mais para dentro em relação ao tórax, indicativo de desnutrição. A gente tem o abdômen batráqueo, que é quando a gente, que é nesse no bebezinho aí, a gente tem um aumento no diâmetro lateral, né? Pode ser indicativo de uma ascite também, ou até mesmo um defeito genético. E a gente tem também o abdômen em avental, que é esse aí do canto inferior esquerdo, que é quando tem um acúmulo de gordura, e até quando a gente tem uma variante dele, que é o pendular, que é quando a gente tem uma fraqueza na musculatura da região, certo? Pode passar aí, Luiz. A gente, além disso, tem que avaliar a simetria, né, para ver se tem alguma diferença entre os dois lados do abdômen, para a gente reconhecer algumas coisas importantes, certo? Olhando a simetria, a gente pode ver algum abaulamento, uma retração. Eu coloquei aí a presença de hérnias, né, que é uma coisa que dá para você identificar. Além disso, movimentos peristálticos visíveis, pulsações anormais em alguma região, tumorações, certo? Por isso é importante a gente avaliar a simetria. Pode passar, Luiz. A gente pode também avaliar a presença de circulação colateral, né, que seria uma acentuação das veias da parede abdominal causadas por algum impedimento do retorno venoso das principais veias. Então aí acaba que o sangue tenta achar um outro caminho e aí aparece dessa forma no abdômen. E aí é importante, a partir do momento que a gente identifica o surgimento de circulação colateral, a gente tentar achar qual é a origem, né? Aí como é que a gente faz isso? A partir do momento que a gente tem lá uma veia indicando circulação colateral, a gente vai colocar os nossos dois dedinhos por cima da veia e aí você afasta, deixando uma região sem o sangue, né? Aí a partir do momento, se você retira um dos dedos e aí você, se o sangue vem, você consegue identificar qual é o sentido do fluxo sanguíneo, né? Se você tira e não vem, desse jeito você consegue identificar, certo? Então, por exemplo, se a gente tem um trajeto desse retorno venoso sempre ascendente, independente se você está na região supraumbilical ou infraumbilical, aí a gente pensa que essa circulação colateral é dada de algum problema no retorno venoso de veia cava inferior, né? Porque aí todo o sangue está indo tentando ir para se deslocar para a veia cava superior. Se você tem um deslocamento ascendente na região supraumbilical e um descendente na região infraumbilical, aí é indicativo que a circulação colateral tem origem de sistema porta, certo? Por isso é importante a gente identificar isso também. Pode passar, Luiz. E é importante a gente observar a cicatriz umbilical, né? Ver o contorno dela, se ela está retraída, plana ou evertida, e a localização, ver se ela está centralizada, desviada para a esquerda ou desviada para a direita. Normalmente, né, o normal é a gente ver a cicatriz umbilical no plano mediano e retraída, certo?
Muito bem. Aí, depois da inspeção, é importante que a gente passe para a ausculta, certo? A ausculta deve ser feita antes da palpação, porque a partir do momento que você faz a palpação, você pode, vai mexer com as alças intestinais, pode ter a distensão dos gases, e aí, quando você vai auscultar, pode te dar uma falsa impressão. Por isso é importante a gente auscultar, certo? O mais importante da ausculta abdominal é a gente tentar identificar os ruídos hidroaéreos, certo? Ver se eles estão audíveis, se eles estão aumentados, diminuídos ou até mesmo ausentes, certo? O normal é a cada 5 ou 10 segundos você conseguir ouvir lá um barulhinho do ruído hidroaéreo. Se passou 1 minuto, por exemplo, você não está ouvindo ruído hidroaéreo, que você sabe que eles estão ausentes, tem algum problema ali. Pode passar, Luísa. Depois a gente pode passar para a palpação, certo? A gente vai ter primeiro uma palpação superficial, certo? Você vai utilizar uma mão e fazer a palpação bem de leve, superficial, para ver, analisar as estruturas mais superficiais, né? A própria parede abdominal, certo? Em movimentos circulares, nos 4 quadrantes. E aí é sempre importante a gente começar analisando o lado contralateral ao que o paciente refere a dor. Depois disso, a gente passa para a palpação profunda, que aí a gente pode utilizar uma ou 2 mãos aplicando um pouquinho mais de força. Então, o ideal é a gente fazer se aprofundar durante a fase expiratória do paciente, para que a musculatura esteja um pouco mais relaxada, certo? Aí é importante a gente também vai passar a fazer essa palpação pelos 4 quadrantes, tentando ver se o paciente refere dor e sentir possíveis alterações, por exemplo, a presença de tumorações. Caso você identifique uma tumoração, é importante você descrever a consistência, a sensibilidade, se tem uma pulsação, se tem mobilidade, certo? E aí a gente vai passar para a palpação dos 2 órgãos um pouco mais específicos, né, que é o fígado e o baço. Pode passar, Luiz. Primeiro, a gente tem a palpação do fígado, que ele pode ser fisiologicamente palpável ou não. Se você não sentir, não tem problema. Se você sentir ele, também não tem problema. Então, a gente vai ter 2 técnicas principais, a técnica de Lemos-Torres e a técnica de Mathieu. Essa primeira aí que vocês estão vendo é a técnica de Mathieu, ou engarra, né? Você vai colocar as 2 mãos, você vai ficar ao lado direito do paciente, mais no polo cefálico, usar as 2 mãos na região anterior, pelo rebordo costal, para tentar sentir a borda do fígado, certo? Vai usar lá os 8 dedos, né, sem seus polegares, e no final da expiração do paciente, você vai pressionar para tentar sentir lá a borda do fígado. A outra técnica, que é a técnica de Lemos-Torres, que é essa aí, nessa mesma slide, que vocês estão vendo, você vai continuar ficando à direita do paciente, né? E aí você vai colocar a sua mão ali perto do ângulo costovertebral, né? Na parte posterior do paciente, tentando anteriorizar o fígado. Depois você vai pressionar a sua outra mão ali no quadrante superior direito, né? Ali mais ou menos no limite entre o quadrante superior direito e inferior. Na inspiração, vai pressionar, aí logo quando ele for inspirar, você vai deslizar, fazer um movimento deslizante, tentando palpar a borda do fígado. Se você tiver na dúvida que a borda do fígado pode ter mais embaixo, você pode começar desde o quadrante inferior aplicando essa técnica, certo? Então, é normal você sentir a borda do fígado ter de 2 a 3 dedos assim abaixo do rebordo costal. Acima disso, já indica uma alteração patológica, certo? Uma hepatomegalia. E, além disso, é importante a gente ver descrever, né, o tipo de borda, se ela tá fina ou romba, a sensibilidade, se o paciente relatou dor ou não, a consistência, se ela está mole, macia ou endurecida, e se a superfície está lisa, nodular, granulosa, né? O normal é o fígado, se ele está palpável, né, ser uma consistência firme e elástica, com uma superfície lisa, a borda fina e geralmente não dolorosa, certo? Pode passar agora, Luiz. E por último, a gente tem a palpação do baço, que o baço, ao contrário do fígado, ele só é conseguido ser palpado num contexto patológico, certo? Normalmente ele não é palpado. E aí vai ser uma técnica relativamente parecida com a de Lemos-Torres, né? O paciente pode estar tanto em decúbito dorsal
Tem várias técnicas, né? Mas eu estou falando a principal. O paciente pode estar tanto em decúbito dorsal quanto um decúbito semilateral, né? Aquela técnica que você pede para o paciente fletir a coxa e fletir aqui também o braço, colocar por baixo da cabeça, né? Posição de Schuster. E aí você vai fazer aquela mesma coisa. Você vai colocar uma das mãos na parte posterior, tentando anteriorizar o baço o máximo possível. Depois vai fazer uma pressão ali, né, no espaço de Traube para tentar sentir a borda inferior do baço, certo? Caso você esteja na dúvida, você pode começar mais de baixo também, mesma coisa do fígado, para tentar sentir e descrever da mesma forma, certo? Então, o normal não é sentir. Se você sentir, já é indicação de um aumento do baço. Pode passar, Luiz? E, por último, a gente vai fazer percussão, uma técnica parecida lá mesmo com a de tórax, né? Dando 2 golpes no dedo médio ou indicador, dependendo de você mesmo, certo? E tentar ouvir o som. O normal é ter som de pânico no abdômen inteiro, né? Por causa da presença dos gases, com exceção da região do fígado, certo? Aí é normal você ter a massa 6 na região. Se você não tiver a massa 6 ali na região, já pode ser indicativo de um pneumo peritônio, alguma coisa está reduzindo. E se você achar massa 6 em outras regiões, aí já pode ser indicação de que tem uma cite, uma tumoração, alguma coisa que está deixando, que está demonstrando essa massa 6. Pode passar, Luiz? É isso. Aí agora, Diogo vai falar um pouco sobre as manobras. Bom, pessoal, vou falar um pouco mais sobre manobras específicas para a gente conseguir identificar algumas patologias. É mais ou menos uma continuação do exame físico, tá? Pode passar, Luiz. Só que são procedimentos específicos para que determinam se a pessoa está com algum tipo de patologia ou não, tá? A gente vai, a grosso modo, dividir em apendicite, que são os 3 sinais principais, para você determinar se a pessoa tem apendicite ou não, ou se é um sinal sugestivo. Colecistite, que é a litíase biliar, né, quando ela desce. E alguns outros que a gente vai ver um a um, e eu vou explicar mais ou menos o que é que eles significam dentro de cada ponto, tá? Pode passar, Luiz. Inicialmente, o sinal de Bloomberg. Mas antes de a gente fazer o sinal de Bloomberg, a gente tem que verificar onde é que você vai fazer a manobra. E é no ponto de McBurney. Ele é basicamente, você vai dividir entre a região da crista ilíaca superior até a região da cicatriz umbilical. Você vai dividir essa área em 3, e no ponto médio entre a região terço médio e o terço lateral, vai ser o ponto de McBurney. Ficou confuso? Vamos lá. Na região, você vai dividir essa linha em 3, só que no ponto que vai ser mais próximo da crista ilíaca, ou seja, mais lateral ao paciente, vai ser o ponto de McBurney. Não precisa ser tão preciso assim, não, mas tem que ser mais ou menos nesse ponto, tá? Pode passar, Luiz. Depois que você determinou o ponto de McBurney, você vai proceder com o sinal de Bloomberg, que nada mais é do que uma palpação profunda. Como o Klaus explicou no exame físico, a palpação profunda ela consiste basicamente em você fazer com que você pegue a parte superficial da pele e entre em contato com a camada visceral. E assim você vai aumentar a sensibilidade do paciente nessa manobra. E você vai ver se ele sentir dor, você pode diagnosticar um processo de inflamação do peritônio. Porque, não sei se vocês lembram, mas a inervação peritoneal é a inervação visceral, que ela não tem uma dor tão específica. Então, você faz o contato dessa região mais superficial com essa visceral para poder induzir uma dor. E o de McBurney, ele basicamente você faz essa palpação no ponto de McBurney, o sinal de Bloomberg, você faz a palpação profunda no ponto de McBurney, e no momento que o paciente ele respira, quando ele expirar, que vai ter uma descontração da musculatura do abdômen, você comprime. Quando ele for respirar de novo, você solta de vez. O paciente vai referir uma dor nessa região direita, tá? Pode passar, Luiz. O outro sinal para você fazer o diagnóstico de apendicite é o Hove-Sync. Ele basicamente você vai palpar, em vez de no sinal de Bloomberg, a gente palpou na região direita, no lado direito do paciente. No Hove-Sync você vai palpar na região esquerda do paciente. Vai ser basicamente o mesmo procedimento do Bloomberg, só que do lado esquerdo.
Então, quando o paciente expirar, você faz a palpação profunda, segura. Quando o paciente for inspirar novamente, você solicita que ele faça uma inspiração profunda, você solta de vez. Então, ele vai sentir uma dor do lado direito do corpo. Por mais que você esteja palpando do lado esquerdo, o paciente vai referir dor do lado direito. Isso se deve a uma compressão. Quando você faz a compressão do lado esquerdo, você vai mover as vísceras para o lado direito. Aí você tem um choque com a região que está inflamada, que é do apêndice, e o paciente refere dor no lado direito, tá? O sinal de Pessoas, por sua vez, ele vai tentar analisar um processo inflamatório do Pessoas, da musculatura do Pessoas. Ele vai ser colocar o paciente em decúbito lateral, uma das mãos você vai posicionar no quadril do paciente e a outra no tornozelo. E você vai colocar o joelho do paciente semi-fletido e vai flexionar a perna do paciente para trás. Nesse momento, ele vai referir dor na região do Pessoas. Aí vai indicar que é um sinal do Pessoas positivo. Esse caso daí, ele não refere estritamente à apendicite, tá? Ele vai referir uma inflamação do Pessoas, que é sugestivo à apendicite. Aí você tem que confirmar com um exame de imagem, ou então com um dos outros sinais que a gente viu anteriormente. Pode passar. O próximo é o sinal de Murphy, que é bem conhecido. Ele é típico para você diagnosticar colecistite. Você vai posicionar o dedo, lembra quando o Klaus falou da questão da palpação do fígado? Que você faz uma mão em garra na parte do rebordo costal para sentir o fígado. Pronto, nesse caso é mais ou menos igual, só que você vem com o polegar aí próximo ao rebordo costal para poder colocar onde vai ficar a parte inferior da vesícula, certo? Aí você vai colocar o seu dedo, o polegar, entre o músculo reto e o gradil costal do paciente, que é onde você espera palpar o fundo da vesícula, e vai solicitar que o paciente inspire profundamente. Durante esse processo de inspiração, você vai manter o dedo, você não faz a pressão ainda. Quando ele expirar, o paciente expirar, você aumenta a pressão, porque vai ser no momento de relaxamento do músculo reto abdominal. Aí você aumenta a pressão e solicita que o paciente inspire novamente profundamente. Quando ele inspirar, ele vai sentir dor e vai interromper bruscamente a inspiração. Isso daí vai indicar o sinal de Murphy positivo. Aí, uma diferença. No de Bloomberg, do Hovsink, você tira bruscamente a mão. Nesse daqui, não. Você vai colocar o polegar, ele vai inspirar, você mantém. Na inspiração, você aumenta a pressão. E depois, quando ele inspirar novamente, é que ele vai sentir a dor. Você não tira bruscamente. Vai ser na inspiração novamente do paciente que ele vai referir dor. Aí vai ser o sinal de Murphy positivo e indicativo de colecistite. Pode passar. A manobra de Giordano, ela não é necessariamente um processo atrelado a gastro em si. Só que como é na região do abdômen, a gente precisa excluir outras causas, né? Ela é mais indicativa em pielonefrite. E consiste basicamente na percussão do rebordo costal. Você vai colocar sua mão espalmada na região do rebordo costal e vai dar um murrinho. Mas tem que lembrar que esse murrinho tem que ser com muita parcimônia, tá, pessoal? Porque é uma região que é muito sensível. Quem já teve dor de pielonefrite ou de litíase renal sabe que é uma dor exorbitante. Então, muitas vezes, quando você simplesmente apoia a mão espalmada na região indicada para fazer a manobra, já é uma dor insuportável para o paciente. Então, você faz levemente para poder indicar se tem pielonefrite ou não. Pode passar, Luiz. Depois a gente faz a manobra de Valsalva. Nessa manobra de Valsalva, você solicita simplesmente que o paciente coloque um dos punhos na boca e force a saída de ar. Ele vai fazer com que isso você aumente a pressão da região abdominal e aquelas herniações elas vão ter uma protusão, elas vão se externalizar. E assim você consegue examinar se ele tem alguma hérnia ou não. Tá? Pode passar, Luiz. O próximo é o piparote. O piparote ele é bem interessante porque ele é um dos exames utilizados. Aqui não passou não o slide. Passou para vocês? Não, parece que está travado. Acho que agora foi. Eu vou explicando enquanto depois ele vai passando a imagem, vocês vão conseguindo rever, tá?
Basicamente, você vai solicitar que o paciente ele fique em decúbito dorsal. Você vai posicionar uma de suas mãos em um dos flancos do paciente, na lateral da barriga do paciente, e a outra você vai fazer a percussão do outro lado do paciente, basicamente. Que aí pode ser com peteleco, ou então dar uns tapinhas mesmo, fazer de fato, não precisa ser aquela percussão clássica de uma mão com a outra. Afinal, o que você quer ver é a vibração do líquido passando de um lado para o outro, certo? Você pode ver no vídeo que, na metade do vídeo, ele solicita que o paciente coloque a mão na região medial do abdômen. Isso daí é porque, muitas vezes, quando você faz esse processo de percussão, você fica em dúvida se o que vibra é, de fato, o líquido ou se é a vibração da pele do abdômen, somente em abdômenes que são muito globosos devido ao tecido adiposo e não devido à ascite em si, tá? Quando eu falo ascite, é líquido na cavidade abdominal, tá? Não sei se todo mundo está familiarizado, mas essa manobra de Piparotti, ela só consegue detectar ascites em grau 2 ou 3, que são ascites moderadas a grave. Para dar uma ideia de volume para vocês, a moderada é quando o paciente tem entre 500 e 2 litros de líquido na cavidade abdominal. É uma quantidade bem expressiva. E a grave é acima de 2 litros. Então, você vai ver, provavelmente, quando o paciente adentrar o consultório, você vai ver que você tem uma distensão abdominal considerável, você vai ver aquele abdômen globoso, como o Klaus mostrou anteriormente, e você pode ver uma simetria ou não. Alguns outros métodos você pode fazer para poder confirmar se de fato é um líquido ou é uma massa. Afinal, eu estou tratando de um ascite ou é uma neoplasia, por exemplo. Então, você pode solicitar que o paciente deite em decúbito lateral e esperar um pouquinho e você percute novamente o abdômen dele. Se ele teve uma variação da percussão, você vai poder entender que aquela maciez, aquele líquido, ele escoou para a região de baixo do abdômen, a região que ele vai estar em contato com a marca, tá? Porque pensem comigo, se ele for líquido, qual é o tipo de som que vocês esperam numa percussão? Provavelmente vai ser um som maciço, né? Enquanto quando você faz o paciente deitar, aquele líquido ele vai escoar para a região de baixo. Então, a parte de baixo ela vai continuar maciça, e a parte superior, que ele não vai estar em contato com a maca, ele já vai ter um som timpânico, que é o que a gente espera numa percussão da região do intestino, tá? Se vocês forem pesquisar um pouco mais, tem algumas outras técnicas para você poder fazer a medição, basicamente, a aferição se de fato tem um ascite ou não. Podem ver que vai ter o semicírculo de Skoda, que ele basicamente consiste para você avaliar graus leves de ascite, que variam entre 100 e 500 ml, que é aquela ascite que normalmente você não detecta tão fácil no exame físico. Ela normalmente são indicadas você fazer um método de ultrassom, um método de imagem para poder detectar. E ele consiste basicamente de que ele afirma, o Skoda, que os líquidos eles vão ficar em regiões circulares. Então, quando você estiver fazendo a percussão e você sentiu uma mudança de som, ele era timpânico, que estava normal, e tornou-se maciço, você vai circulando essa região e você consegue determinar onde é que está esse processo da ascite. E outro é do rechaço, que é basicamente, vocês lembram a palpação que Klaus falou do fígado? Que você coloca a mão em garra na região um pouco abaixo do rebordo costal e você aperta para poder sentir o fígado. Pronto. Num paciente que ele tem um ascite, o que é que se espera? Quando você aperta, o seu fígado ele vai subir e depois ele vai demorar um tempo, ele vai descer novamente e bater na sua mão. Esse processo é o que eles chamam de rechaço, ou seja, ele passou por aquela piscina de água, vamos assim dizer, e depois ele voltou e bateu no seu dedo. Aí, novamente, essa técnica ele só é possível fazer em ascites mais graves. Pode passar, Luiz. E, por último, a gente tem o sinal do obturador, que ele é basicamente, você vai fletir, colocar o paciente em decúbito dorsal e você vai fletir a perna do paciente até 90 graus e depois você vai puxar um pouco o tornozelo para a região mais distal do paciente e vai empurrar a coxa dele mais medialmente. E nesse momento você vai solicitar que o paciente ele faça uma força contra aquela força que você está fazendo sobre a coxa dele, empurrando a coxa. Ou seja, ele vai tentar abrir a coxa. Para quem faz academia, quando você faz o abdutor, é mais ou menos como se fosse esse movimento. Nesse momento, ele vai sentir uma dor
Diogo Maromba queria, enfim. Ele vai sentir uma dor, que vai indicar, assim como pessoas que a gente estava vendo a questão de processo inflamatório muscular, ele também vai referir uma dor, só que um processo inflamatório do obturador. E esse é indicativo de apendicite ou de um processo inflamatório na região intestinal, que aí pode ser um abscesso pélvico, uma diverticulite, que precisa ser melhor investigado para poder você fechar o diagnóstico ou não. É muita coisa, pessoal, muito... Eu acabei, tá? São muitas manobras, só que assim, a gente não... Nas práticas de vocês provavelmente não vão fazer essas manobras. Eu, dessas todas aí, nas minhas práticas, eu só fiz um, que foi uma vassalva, e a palpação profunda em uma hérnia. E basicamente foi só. Vocês provavelmente vão ver mais isso na parte de urgência e emergência, que são os de apendicite e o de colecistite. Eu não sei se Luiz e Klaus chegaram a fazer algum tipo dessas manobras nas práticas Eu já deles. fiz Murphy, já chegou paciente com colecistite que encaminharam errado. Eu fiz Murphy e Bloomberg com ela. Então, tem que saber. É isso, gente. Pode parar a gravação, Diogo. Vocês têm alguma dúvida?